Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer uma discussão sobre o futebol, mais especificamente sobre o futebol brasileiro, que é bem presente principalmente no segundo semestre dos anos, que é o fato de um time poupar ou não poupar jogadores visando os diferentes campeonatos. Então, no fundo, nós temos 3 campeonatos aí para os maiores times do Brasil, que são o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. É claro que um time pode cair antes, né? Na Copa do Brasil ou na Libertadores, uma das fases iniciais da Copa do Brasil, ou então na fase de grupo da Libertadores, e aí no segundo semestre já não tem mais a competição. Mas por via de regra, os grandes times do Brasil eles estão competindo pelo menos em 2 dessas 3 frentes. E chega ali no mês de julho, principalmente no mês de agosto, e começa aquele famoso dilema. Vai ter jogo toda quarta e todo domingo. É quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Os jogadores já estão mais desgastados, você começa a ter problemas por lesão, por descanso e por etc, etc e tal. E aí surge a questão, vai poupar o jogador ou não vai poupar o jogador? Uma coisa que é presente em clubes como o Flamengo, como o Palmeiras, como o São Paulo, como o Grêmio, há vários anos já, que chega nesse mês e tem uma parte da torcida que pensa, não, tem que poupar no Campeonato Brasileiro e focar na Copa. Enquanto outra parte da torcida pensa, não, tem que focar no Campeonato Brasileiro e, cara, a Copa, seja o que Deus quiser. Se der, der, se não der, não der. E quando a gente chegar nas fases finais, aí beleza, você dá um gás maior. Então a discussão não tem exatamente uma solução, né? Vai um pouco de preferência e tudo mais. Mas eu trouxe aqui algumas informações pra gente tentar ter uma análise um pouquinho mais aprofundada, né, sobre cada um desses campeonatos e os benefícios e os malefícios, entre aspas, que cada um traz, para ver aqui qual deveria ser essa priorização e se deveria existir essa priorização. Óbvio que, já adiantando, é bem caso a caso, né? Varia muito da situação de cada time, do que o time tem no seu plantel, etc, etc e tal. Enfim, mas vamos lá e depois eu vou dar a minha opinião também sobre isso. O Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro é o primeiro que surge aqui, até porque é o maior e, na teoria, talvez o mais importante no sentido também de ser o mais tradicional de todos eles. No quesito de valores, que eu vou trazer aqui os valores de cada um, né? No quesito de valores, o Campeonato Brasileiro ele não funciona com valores fixos, ele funciona como porcentagens. Da seguinte forma, o primeiro colocado do campeonato, ele ganha 10% da fatia referente à premiação por performance. O segundo colocado, ele vai ganhar 0,5% a menos. Então é 10, 9,5, 9, 8,5, 8, 7,5, 7, enfim, até o 20º colocado. Dessa forma, a premiação do Campeonato Brasileiro, que não é o direito que já é pago para todos os times de imagem, é a premiação por performance, que é o único benefício que você ganha de acordo com onde você acaba no campeonato. Ela é variável dessa forma. Então, o campeão não ganha tanto mais do que o segundo, do que o terceiro, né? Igual umas outras competições tem uma diferença bem grande. Ainda assim, considerando o valor do ano passado, o Palmeiras faturou 47,5 milhões de reais. É bastante dinheiro, né? 47 milhões de reais para o campeão é um bom prêmio. Mas não é também o maior prêmio. Na verdade, é o menor prêmio dos 3 daqui. Então, no fundo, financeiramente falando, o Campeonato Brasileiro é o que menos entrega para um time. E somado à questão da dificuldade e principalmente do número de jogos do campeonato, talvez seja o mais complicado se você for calcular a dificuldade por real ganho, né? Porque você tem 38 partidas e o grau de dificuldade é altíssimo no Campeonato Brasileiro. Você joga contra muitos clubes tradicionais do Brasil, times duríssimos e até mesmo os menos tradicionais tendem a ser complicados de serem vencidos nas suas respectivas casas, né? Você vê o Juventude, por exemplo, é um time que é muito difícil de ser batido no Alfredo Jaconi, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, enfim, você tem diversos exemplos. Dito isso, financeiramente falando, talvez seja o mais inviável e o mais complexo para times, principalmente ali de médio porte, terem sucesso. Porém, em contrapartida, a parte da importância, tanto histórica quanto pública, né, que eu digo assim, de maneira geral, o que as pessoas acham que é importante ou não, é imensa do Campeonato Brasileiro. E provavelmente é o mais importante, né, para avaliação do tamanho de um time no Brasil. Você não pode ter um time gigante no Brasil que tenha nenhum Campeonato Brasileiro. Isso não existe. Você precisa ganhar um Campeonato Brasileiro. E muitas vezes os campeonatos são pautados ali de quem tem 3, 4. Aí você está discutindo ali. Então, realmente é muito importante vencer.
Tem times que ficam coisa de 20 anos sem ganhar, 30 anos sem ganhar, e é uma vitória doída, sofrida, depois de muitas idas e vindas. Não tem é raríssimo um time que fica um ano inteiro vencendo tudo para ganhar o Campeonato Brasileiro. Então é realmente como se fosse uma maratona, digamos assim. É uma vitória que tem mais sabor do que outras até, porque são muitos jogos, é muita dificuldade, é uma superação do time que consegue. Além de que também dá para explicar o quão importante é o Campeonato Brasileiro pelas disputas judiciais legais que existem até hoje, relativas a várias questões. Você tem campeonatos que são disputados quem ganhou, como por exemplo a Taça das Bolinhas, que é referente ao primeiro time que, se eu não me engano, foi hexacampeão. Foi algo assim, ou pentacampeão. Porque tem o título do Flamengo e do Sport, que disputam quem ganhou, porque o Campeonato Brasileiro tinha um outro formato, era dividido em dois grupos, era uma coisa meio complexa. Você também tem vários debates sobre os títulos brasileiros pré uma certa data, que é antes dos campeonatos se chamarem campeonatos brasileiros, tinham outros nomes mais para trás. E aí o Palmeiras ganhou 6 vezes, o Santos ganhou 8 vezes. E eles falam, não, isso também é campeonato brasileiro, então a gente tem 15 campeonatos brasileiros. Só que aí, por um outro lado, muita gente fala que não, que são campeonatos diferentes, são coisas diferentes, não devia contar. Então, pelo simples fato de o negócio ter acontecido há quase 100 anos atrás, e a gente continuar discutindo se é, não é, se isso é importante, se isso não é importante, já demonstra o quão grande é o Campeonato Brasileiro e quão grande é ganhar esse tipo de título. Dito isso, o Campeonato Brasileiro é obviamente muito, muito importante, um prêmio absurdo. Temos um outro, que é a Copa do Brasil, que é quase que o oposto do Campeonato Brasileiro, no sentido de são pouquíssimos jogos. É a competição que você mais rapidamente consegue uma taça de grande importância. Então, você tem 10 jogos até a taça. Só que quem entrou desde o início, né, pelas questões das fases da Copa do Brasil, faz 12 jogos. Os times de Libertadores e de algumas outras questões, campeão da Copa Verde, campeão da Copa do Nordeste, campeão da Série B, enfim, entram já na terceira fase, então eles fazem 2 jogos a menos. Portanto, 10 jogos somente até a taça. Normalmente são esses clubes que acabam ganhando. Então, você joga apenas 10 partidas e já ganha um título importantíssimo. Diferentemente, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, que você joga 38. É muito diferente. Você consegue ter um elenco mais enxuto, você consegue se focar melhor, você consegue abusar da questão do mata-mata para vencer partidas contra adversários mais fortes. Tecnicamente, é mais acessível, mesmo que seja um campeonato extremamente difícil nas fases finais. Porque a tendência é que sobre só os melhores times do Brasil, e aí, cara, é trocação franca entre todos, e qualquer um pode ser campeão, para falar a verdade. Porém, ainda é o caminho mais rápido a ser campeão. No quesito valores, é, dos campeonatos nacionais todos, o mais valioso. O campeão da Copa do Brasil ganha 73 milhões de reais, pelo menos vai ganhar esse ano, né? Comparando com o Campeonato Brasileiro, que o campeão ganha 47, é muita coisa, cara. É um aumento aí de mais de 50%. É um valor absurdo que ajuda muito os times, não há dúvida quanto a isso. Financeiramente é uma bolada estratosférica, simplesmente por vencer. Considerando que o vice-campeão ganha 31, 32 milhões, mais ou menos, é muito importante você chegar na final da Copa do Brasil. Tanto nas primeiras fases, que os times pequenos, por ganhar uma partida, ganham 2 milhões de reais, e isso muda completamente o ano de um clube, né? Os clubes bem pequenos. Até mesmo os clubes médios, que ganham várias etapas e conseguem ganhar uma grana, e os clubes grandes conseguem, de fato, chegar nas fases finais. O crescimento do dinheiro é meio que exponencial, de certa forma. Então, no fim, cresce muito, né? Se eu não me engano, a semifinal é coisa de 10 milhões e depois é 30 e 70. Então, é muito importante você também performar. Dito isso, financeiramente, vale muito a Copa do Brasil. Só que, e a importância do futebol mesmo, né? Do título em si? Bom, dos 3 que a gente vai discutir, né? A gente vai falar da Libertadores também, é o menos importante. Isso é fato. Tem uma importância muito grande porque é um título nacional. Porque é um título relevante, é uma Copa. Não tem jeito. E é diferente de alguns países da Europa que dão pouco valor para as Copas, né? Tipo, a Premier League, você tem a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra. E uma dessas Copas, os times mal se importam, jogam com time reserva, não estão nem aí. E a outra, tipo, não valeu, tá ligado? É legal, mas beleza, tá ligado? A Copa do Rei na Espanha é importante, mas também é muito menos importante do que La Liga e a Champions League, enfim. Então, peso das Copas nos campeonatos europeus não é o mesmo que a gente tem aqui no Brasil. A Copa do Brasil é muito importante, com certeza. Ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar. Só que normalmente quando você compara com os outros 2 títulos, né, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, fica abaixo, né? Fica um pouco abaixo, é um pouco mais, não sei, como se fosse menos
tivesse menos valor, fosse menos nobre, digamos assim, a Copa do Brasil, mesmo que, enfim, conte bastante. E acaba que, normalmente, a lógica de focar na Copa do Brasil também tem um peso importante, a parte financeira. Vamos então à Libertadores, que é o último dos que a gente vai discutir antes de eu fechar com a minha opinião. A Libertadores é, sem dúvida, talvez o grande campeonato no sentido de raridade e de complexidade mais aleatória que você pode ter. É muito difícil se ganhar uma Libertadores. Por que isso, né? Porque eu falei que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, e é de fato muito difícil. Mas a Libertadores, ela é muito particular. Você joga contra adversários que você não joga nunca, né? Que são do resto da América do Sul. Então você vai pegar um time venezuelano, que, pô, é horrível. Mas, cara, viajar até a Venezuela é difícil. A estrutura não é a mesma, o estádio é acanhado. E aí é um jogo complicado, é muito alheio à realidade do seu time brasileiro normalmente, o que deixa o jogo mais complexo. Você vai jogar contra um time muito forte de fora, né, do país, então você vai pegar um time argentino, que tem um jeito particular de jogar, com uma torcida que vai empurrar ele o tempo inteiro, se torna um caldeirão, um inferno jogar contra um time mesmo menos importante, tipo um Racing, por exemplo, um Tajeres, né? Já é dificílimo de enfrentar esses times, né? Times que às vezes batem muito, como os times uruguaios, ou, né, como já é recorrente, times de bem pequena expressão que conseguem se classificar para a Libertadores e a logística para chegar onde eles jogam já é um inferno. Tu tem que pegar 2 aviões e um ônibus. Isso acontece, por exemplo, com Cobressal, uns negócios assim. Tu joga no meio do deserto e com os famosos jogos na altitude, né? Você joga contra The Strongest, você joga contra o Bolívar, dentre outros, que jogam a 3.500 metros de altura e o jogo se torna outro. É outro esporte, basicamente, que é praticado. E o seu time, por melhor que seja, não consegue correr, não consegue chutar a bola pro gol, vira um Deus nos acuda, é um inferno. Isso tudo deixa a Libertadores com um quê a mais. Tem um sabor diferente a Libertadores, é extremamente complexo. Não importa quem você pegue, vai ser muito difícil. E, obviamente, você também acaba pegando os melhores times brasileiros. Então, além de pegar de pedreiras de fora do Brasil, você ainda tem aquela mesma dificuldade da Copa do Brasil, se pegar um time brasileiro, porque vai ser naquele nível, muito provavelmente. O que deixa tudo extremamente complexo. Dito isso, é rápido relativamente para você ser campeão. São só 13 jogos se você considerar a fase de grupos. Se jogar as fases prévias, são 19. Acaba se tornando um torneio mais extenso. Mas a tendência também é que ganhe quem começou ali na fase de grupos. Então você vai jogar 13 jogos até ser campeão. Não é tão demorado, só que é extremamente complexo. No quesito de valores, o pagamento é o maior de todos porque ele é feito em dólar. Como a entidade que provê, né, patrocina e provê e organiza e tudo mais é a Conmebol e não a CBF, os pagamentos são feitos em dólar porque não tem moeda única na América do Sul. Então, para facilitar, é tudo dólar. E esse ano seria ali a premiação para o campeão 23 milhões de dólares. Se você parar a pensar, você fala, pô, mas é muito menor, só que é em dólar. E o dólar hoje está valendo quase R$6. Então, fazendo uma conversão aproximada, o campeão ganha mais ou menos 120 milhões de reais. Que é um dinheirão absurdo, colossal. Né? Basicamente, vender um bom jogador do seu time jovem. É uma venda estrondosa para a maior parte dos times. Então, financeiramente, é excelente ganhar a Libertadores. Só que é tão complexo ganhar a Libertadores e é tão importante no sentido futebolístico que ninguém se importa com quanto ganha o campeão. Você pode perguntar para qualquer um. A maior parte das pessoas nem sabe a premiação da Libertadores. Porque dane-se, é tão importante vencê-la que a premiação acaba ficando totalmente também de lado. É importante dizer que a Libertadores ela ganhou muita relevância no Brasil desde ali dos anos 80, ou meados dos anos 70, que realmente os times brasileiros passaram a considerar a Libertadores como um campeonato interessante e as torcidas também começaram a cobrar e comemorar muito esses títulos, né? Até então, se você for considerar ali os anos 60, 50, né, ali a época mais ou menos do Pelé e tudo mais, um pouco depois ainda, os times brasileiros não davam muito valor para a Libertadores, até porque o melhor futebol praticado era aqui no Brasil, e o gap era imenso. Né? Você tinha um gap realmente muito grande de qualidade técnica dos times daqui. Né? Tanto que tinham vários times do Brasil que nem vendiam direito o jogador para a Europa. E, cara, eram seleções mundiais, cara. Você já teve esquadrões absurdos de times brasileiros. Isso contava muito a favor, por exemplo, dos estaduais. Né? Antes ali dos anos 80, os estaduais tinham um peso importantíssimo no Brasil, que hoje é impensável. Só que na época era muito importante. Você tinha alguns outros tipos de torneio Rio-São Paulo, existiam outros torneios nacionais, e o Campeonato Brasileiro, que era visto também como algo extremamente importante. Então a Libertadores era legal, mas era vista num segundo plano, o formato era diferente, eram menos jogos.
Às vezes era um quadrangular, era um negócio muito doido. E ali, a partir dos anos 80, a Conmebol começou a pôr mais investimento, mais dinheiro também para transformar a competição em algo mais rentável para ela. E foi ficando mais interessante, mais divertido. Então, dessa forma, os times começaram a se dedicar mais para vencê-los. E é, sem dúvida, um dos mais raros que você tem no Brasil. Porque mesmo depois de quando os times começaram a dar valor para a Libertadores, ainda assim era muito complicado de se vencer. Primeiro porque, para se classificar para a Libertadores, pouquíssimos times se classificam. Então você faz um ano mais ou menos, você nem vai. Já começa por aí. Então você já está fora da competição. E além disso, você joga contra os melhores do Brasil e contra os melhores também dos outros países que se desenvolveram muito nas últimas décadas. E tiveram amplos domínios, aí, principalmente do futebol argentino, durante uma boa parte dos últimos 20 anos. Né? Até mais ou menos 2015, 2016. Né? Se você for pegar de 2000, entre a época que o São Paulo foi muito campeão até ali o início de uma saga de Palmeiras e Flamengo, cara, o domínio argentino é impressionante. Você teve um Inter que ganhou no ano, um Grêmio que ganhou no outro, mas de maneira geral era o River Plate e o Boca Juniors ganhava todo ano. Então é muito raro você ter Libertadores. O time ter 2 Libertadores é muita coisa. O time ter 3 Libertadores é uau! Então isso dá um valor muito grande pro troféu. Isso, obviamente, pensando nas torcidas, nas discussões de bar. Você fala, pô, quantas Libertadores teu time tem? O meu tem 3. Aí o cara, pô, o meu tem 1. Ah, tá vendo? Meu time é muito maior que o seu e tal. Então isso tem um valor, com certeza. Finalizando, qual que é a minha opinião sobre tudo isso, dada a importância financeira de futebol dos 3 competições? O que no final das contas um time tem que focar quando chega numa hora dessa? A verdade é que não tem resposta. Varia muito das pretensões de cada time pro ano em questão. Né? Então a gente tem exemplos, como, vamos pensar aqui, na Copa do Brasil a gente tem o Bahia, que eliminou o Botafogo e passou para as quartas de final. É um time que não está na Libertadores, então você já tira essa competição da frente. Beleza. E você tá ali numa disputa no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Só que no Brasileiro vai ser muito difícil pro Bahia ganhar. Mesmo que ele esteja fazendo uma campanha praticamente irretocável, ele tem uma competição que vai ser acirrada até o final. Entre Botafogo, Palmeiras, o Fortaleza, talvez um São Paulo. Então isso cria uma situação muito adversa para um time que também está no início de um processo de transformação para ser uma potência nacional. Já é uma potência regional, mas não nacional. Com o investimento do Grupo City, muito recente, o Bahia está nesse caminho. Então, não é nem esperado que ele consiga ganhar o Campeonato Brasileiro agora. Dito isso, está nas quartas de final da Copa do Brasil, certo? Você tem aí 6 joguinhos e você tem um título nacional importantíssimo que coroa um ano, que coroa um projeto. Então, por exemplo, no caso do Bahia, na minha opinião, o foco deveria ser agora na Copa do Brasil, porque é possível vencer. Então, é rápido, é possível e já coroaria o ano. Com certeza o foco tinha que ser esse. Já pensando, por exemplo, num lado de um Flamengo, é mais complexo, porque o time tem tanto dinheiro investido e tem um plantel, na teoria, tão completo, que é esperado que você performe bem nas 3 competições. É certo que é muito difícil de ganhar todas, fato. Só que o que é esperado do time é ir longe em todas. Onde é o seu foco? Na teoria, o time foi montado para não precisar ter foco, para poder jogar tudo da melhor maneira. Na prática não é bem assim. Então, se você tem que descartar uma competição, também é certo, na minha opinião, que a Copa do Brasil seria a ser descartada. O Flamengo já ganhou a Copa do Brasil 2 vezes, aí uma vez, né? Nos últimos tempos, e uma vez mais para trás, lá em 2013. Né? Então o Flamengo tem Copas do Brasil, tem Copas do Brasil recentes, não precisa necessariamente do dinheiro que provém do título. Dito isso, então, foca nas outras 2. Já tem vários anos que o Flamengo não é campeão do Brasileiro. Libertadores é sempre algo benéfico. Então foca nas outras 2 competições e talvez deixe de lado, né, a Copa do Brasil. Enfim, cada time tem a sua situação específica. Tem times que têm jejum de Libertadores 50 anos, tem time que nunca ganhou Libertadores, então tem um peso totalmente diferente, ou então nunca ganhou um brasileiro, ou tá há 100 anos sem ganhar um campeonato brasileiro. Então tipo, tem outro valor também muito diferente. Varia muito de caso a caso. A tendência é que o mais importante seja a Libertadores, para os times mais inconstantes. A Libertadores é o mais importante. Depois o Campeonato Brasileiro, depois a Copa do Brasil. Né? Ou talvez a Copa do Brasil até antes, porque o time não tem condição de ganhar. Se um time é bom o suficiente para ser um líder da sua região, na minha opinião, você tem que levar em consideração o seu campeonato nacional como uma prioridade. Em paralelo à Libertadores, porque ela é jogada em fases do ano. Então você não vai ter que tirar de um para pôr no outro. Você consegue jogar os 2 e aí de fato a Copa Nacional fica de segundo plano, como é muito feito pelos maiores times da Europa. Porque basicamente você não tem
como jogar tudo no melhor nível. Né? Os humanos são humanos, eles se lesionam, cansam, né? Você perde jogadores por diversos motivos, enfim, é complicado. Então, eu acho que seria mais ou menos isso. De maneira geral, varia muito, vai de cada um, enfim, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou trazer mais algumas dessas discussões aí nas próximas semanas, né? Debates sobre assuntos, sobre o VAR, sobre competição, sobre gramado, sobre esse tipo de coisa. Que não tem uma resposta própria, mas que é simplesmente um pano de fundo pra gente discutir aí sobre o futebol, sobre talvez melhorias, sobre conceitos, coisas interessantes sobre o futebol. Beleza? Agradeço muito os views de todos, o tempo e o carinho aí que vocês dão pro nosso canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo.